A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chame de Asnária, sou ovelha ali da Pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul, e estaremos iniciando o capítulo 20 de 1 Samuel. E é uma honra estar aqui com os irmãos, entrando em mais de um capítulo, para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. E hoje eu vou deixar para a amada igreja do versículo 1 até o versículo 10. E eu gostaria de convidar, como de costume, os irmãos a acompanhar comigo a leitura, que diz assim: Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem, sabe teu pai que achei graça a teus olhos, pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade. Portanto, se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizestes a teu servo entrar contigo com a aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me faria saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Glória a Deus. Só até aqui, minha amada igreja. Então há quem tenha criticado Davi, igreja, chamando-o de impulsivo por haver deixado Ramá e seu amigo Samuel e fugido para Gibeá a fim de falar com Jonatas. Porém, Davi sabia que a experiência estática de Saul não duraria muito tempo e que não transformaria o coração do rei. Saul havia prometido a Jonatas que não atentaria contra a vida de Davi, lá no capítulo 19, versículo 6. Mas já havia quebrado essa promessa 4 vezes, de modo que a coisa mais sábia que Davi poderia fazer era afastar-se de Saul e esconder-se. Permanecer em Gibeá, igreja, não seria um exercício de fé para Davi, mas sim uma atitude presunçosa com a qual ele estaria tentando a Deus. Então, aqui no capítulo 20, em toda a literatura, Jonatas e Davi destacam-se como exemplo de amigos dedicados. A situação de Jonatas era mais difícil, pois desejava ser leal ao pai e, ao mesmo tempo, igreja, ele tinha que ser amigo do próximo rei de Israel. Então a lealdade estava dividida, especialmente dentro da família. É uma das situações mais dolorosas que enfrentamos na vida de fé. Mateus 10, do 34 ao 39, igreja. Mas Cristo requer dedicação absoluta a Ele e à vontade dEle para as nossas vidas. Então Davi, ele encontrou-se com Jonatas em algum lugar próximo ali a Gibeá e não perdeu tempo em confrontar o amigo querido com a pergunta mais premente: e qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Olha a pergunta que Davi vai colocar ali diante
de Jonatas, de seu amigo, seu melhor amigo, um amigo mais chegado do que um irmão. Qual é o pecado que eu tenho diante do seu pai, o rei, para que ele tire a minha vida? Então, igreja, Davi, ele não havia desobedecido a ordem alguma do rei e nem incitado rebelião alguma contra o trono, como também não havia transgredido a lei de Deus. E, no entanto, Saul estava decidido a matá-lo. Davi sabia que Saul era um homem invejoso, decidido a manter o trono e a passá-lo a seus descendentes. Mas Davi acreditava que o Senhor poderia remover Saul de cena em seu tempo e à sua maneira. E nós vamos ver lá no capítulo 26 de 1 Samuel, do versículo 7 a 11, tá? Davi amava Jonatas profundamente e não desejava magoá-lo. Então, criticando o pai, mas a situação toda havia se transformado numa questão de vida ou morte. Ele estava ali numa situação, igreja, que ele não podia ter esse constrangimento e esse medo de magoar Jonatas, porque a vida dele estava em risco. Então ele teve que perguntar exatamente para o amigo que era o braço direito do pai, era o braço direito do rei. Então, se alguém tinha uma resposta para Davi, era Jonatas. A vida de Davi estava ali com decisões que Jonatas poderia trazer para ele. Então, igreja, a resposta de Jonatas parece um tanto ingênua, especialmente a considerar-se a declaração de Saul em 1 Samuel 19, lá no versículo 1. E seu comportamento em Ramá. Saul havia atirado sua lança em Davi pelo menos 3 vezes, igreja, e enviado 3 grupos de soldados para prendê-lo. Por fim, o próprio Saul havia se dirigido a Ramá a fim de cuidar pessoalmente do assunto. Então, igreja, o que mais que Jonatas precisava como prova de que o pai dele era um homem perturbado e decidido a destruir o rei ungido de Deus? O que mais deveria acontecer para Jonatas abrir os olhos em relação a isso? Então, Jonatas, ele acreditou equivocadamente que seu relacionamento com o pai era o bastante e que era muito próximo a ponto de que Saul lhe confiasse seus segredos. Mas os acontecimentos subsequentes, vão deixar claro que Jonatas estava errado, pois Saul tentou matar até o próprio Jonatas, igreja. Davi, ele refutou o argumento de Jonatas, afirmando que para Saul as coisas mais lógicas a fazer era manter o filho primogênito desinformado, sem saber as notícias e as situações que estavam ali. Então Saul, ele sabia que Davi e Jonatas eram amigos chegados e que Jonatas ficaria aflito se descobrisse ali, igreja, as verdadeiras intenções do pai. Então a questão era tão séria que Davi não podia sequer acreditar naquilo que Saul dizia para Jonatas. Apenas há um passo entre mim e a morte, é o que ele vai declarar lá no versículo 3. Então trata-se de uma verdade tanto em termos metafóricos quanto literais, pois em 3 ocasiões Davi havia se esquivado da lança do rei, igreja. Então, nesses versículos de 1 a 10, nós conseguimos compreender o que, igreja? Que o capítulo 20, ele é uma das mais tocantes narrativas de amizade e lealdade pessoal, tá? De toda a literatura. E ele vai representar uma grande parte da base para o caráter proverbial de amizade entre Jonatas e Davi. E a perseguição de Saul, que foi ali até Ramá, inclusive na presença de Samuel, alarmou muito a Davi e ele procurou outro encontro com Jonatas, que se comprometeu, igreja, novamente servir de mediador, embora Davi compreensivelmente estivesse cauteloso. Apenas há um passo entre mim e a morte, lá no versículo 3. É uma afirmativa autêntica, igreja, para que todos nós, embora a incerteza da vida, não seja sempre tão óbvia. Assim se fez uma prova final dos verdadeiros sentimentos de Saul. No dia seguinte haveria lua nova, versículo 5.
A ocasião para uma festa religiosa mensal, descrita lá em Números, tá? Capítulo 10, versículo 10, e lá no capítulo 28 também, em que se ofereciam sacrifícios em holocaustos pelo pecado. E Davi, em circunstâncias normais, né, ele seria esperado à mesa do rei. Então combinou-se que Jonatas observaria a reação de Saul quando ele percebesse a ausência de Davi. Se não ficasse ali satisfeito com a explicação de que ele teria se ausentado para fazer um sacrifício anual com a sua família, isso teria seria ali interpretado como um sinal de um objeto fixo de destruir o jovem. Então, igreja, não é possível que Davi realmente pretendesse ir a Belém, embora na verdade ele não pareça ter ido. Então, fizestes a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor, lá no versículo 8. Vai indicar o que, igreja? Que Jonatas tinha tomado a iniciativa no acordo solene entre os dois jovens. Então, o filho do rei ainda não conseguia acreditar que o seu pai realmente desejava fazer mal a Davi. No versículo 10 vai estar escrito assim, igreja, a seguinte frase: te responder asperamente. O que significa em hebraico? Significa, igreja, severamente, cruelmente, ferozmente, tá bom? Isso vai nos trazer uma compreensão melhor, igreja. Ou seja, lá no versículo 10, Davi fala assim para Jonatas: quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Ou seja, e se o teu pai não aceitar? E se o teu pai ficar zangado, o que vai acontecer? E aí a gente vai ver nosso próximo áudio, tá bom? Nosso próximo áudio também vai estar riquíssimo aí, e eu quero desejar que o Senhor te abençoe a tua família, te encha da graça dele, da presença dele, e que você seja cheio do Espírito Santo. Fique na paz, meu amado irmão, fique na bênção do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe abundantemente.